Ao observar o filme Tom através da lente temática de Falando Grosso, torna-se evidente que a obra constrói uma investigação persistente sobre a maneira como a linguagem molda hierarquias, estabelece territórios emocionais e cria personagens que existem no limiar entre a dureza performática e a vulnerabilidade silenciosa. E é justamente nessa intersecção que o filme encontra sua identidade estética e narrativa, apresentando um protagonista que aprendeu desde cedo a transformar a fala em instrumento de sobrevivência, criando um universo em que a intensidade verbal não é apenas um traço de personalidade, mas um código social que determina quem pode ocupar determinados espaços e como esses espaços são disputados no cotidiano urbano, e ao longo da narrativa o espectador é conduzido por uma sucessão de cenas que funcionam como variações de um mesmo tema, onde a repetição de confrontos verbais e olhares carregados revela a complexidade de um ambiente em que falar grosso não significa apenas elevar o tom de voz, mas assumir uma postura de resistência contra um mundo que constantemente exige demonstrações de força para reconhecer a existência de alguém. A abertura do filme estabelece imediatamente esse tom ao apresentar Tom em movimento, atravessando ruas que parecem pulsar com histórias não contadas, e a câmara acompanha seu caminhar com uma proximidade que sugere intimidade e vigilância ao mesmo tempo, criando uma sensação de que cada passo é observado e avaliado por uma comunidade que reconhece e responde à linguagem do corpo tanto quanto às palavras pronunciadas, e nessa primeira sequência já se percebe que o filme não está interessado em apresentar um herói tradicional, mas um indivíduo moldado por circunstâncias que o obrigaram a desenvolver uma armadura verbal que funciona como escudo e como espada, e essa dualidade se torna o eixo central de toda a narrativa, pois cada interação de Tom com o mundo ao seu redor reforça a ideia de que a comunicação é um campo de batalha simbólico onde se disputam respeito, reconhecimento e sobrevivência emocional. Em uma das primeiras cenas de confronto, Thomas se envolve em uma conversa aparentemente trivial que rapidamente se transforma em um duelo de palavras, e o que poderia ser interpretado como um momento de tensão isolado revela-se parte de um padrão comportamental que permeia o ambiente retratado no filme, sugerindo que a agressividade verbal não é apenas um traço individual, mas um elemento estrutural de uma cultura que valoriza a firmeza como forma de proteção contra a incerteza e a precariedade. E ao observar essa dinâmica, o espectador começa a perceber que o falar grosso é tanto uma linguagem de defesa quanto uma prisão emocional, pois impede que os personagens expressem fragilidades sem correr o risco de perder o respeito conquistado com dificuldade. O filme avança então para uma série de cenas que exploram a rotina de Tom em diferentes espaços, desde o trabalho até encontros informais em bares e ruas, e em cada um desses ambientes a linguagem assume um papel central na definição das relações de poder, criando uma coreografia de interações em que cada palavra é cuidadosamente escolhida para manter uma posição dentro de uma hierarquia implícita. E essa coreografia se torna ainda mais evidente em momentos em que o protagonista é desafiado. Pois é nesses instantes que o filme revela a tensão entre a necessidade de manter a imagem de força e o desejo de evitar conflitos desnecessários, e essa tensão se manifesta em olhares prolongados, pausas estratégicas e mudanças sutis de tom que demonstram a complexidade do código social em que Thomas está inserido. Em termos visuais, a direção opta por uma estética que privilegia a proximidade e a observação detalhada, utilizando enquadramentos que capturam as nuances das expressões faciais e dos gestos, permitindo que o espectador perceba as camadas de significado que se escondem por trás de cada frase aparentemente simples, e essa abordagem cria uma sensação de realismo que reforça a imersão na narrativa, tornando o ambiente retratado no filme palpável e reconhecível, mesmo para aqueles que nunca vivenciaram diretamente as circunstâncias apresentadas, e essa universalidade é uma das maiores forças da obra, pois transforma uma história localizada em uma reflexão ampla sobre as formas como as pessoas constroem suas identidades em contextos de pressão social. Uma sequência particularmente marcante ocorre quando Thomas se encontra sozinho em um espaço que normalmente é palco de interações intensas, e a ausência de outras vozes cria um contraste poderoso que evidencia o peso do silêncio, sugerindo que o protagonista talvez esteja começando a questionar a eficácia de sua postura habitual, e nesse momento o filme desacelera, permitindo que o espectador observe a respiração do personagem, seus movimentos contidos e a maneira como ele parece ensaiar palavras que não chegam a ser pronunciadas, criando uma sensação de expectativa que adiciona profundidade emocional à narrativa e que prepara o terreno para as transformações que se seguirão. Ao longo do desenvolvimento do filme, a relação de Tom com outras figuras importantes em sua vida revela as diferentes facetas de sua personalidade, mostrando que a linguagem agressiva que ele utiliza em determinados contextos não é necessariamente a única forma de comunicação que possui, mas sim a mais visível e socialmente validada dentro do ambiente em que vive. E essa revelação adiciona uma camada de complexidade ao personagem, pois sugere que sua identidade é composta por múltiplas vozes.
algumas das quais permanecem reprimidas por medo de rejeição ou perda de status, e essa multiplicidade se torna mais evidente em cenas em que o protagonista é confrontado com situações que exigem empatia e escuta, criando momentos de tensão interna que enriquecem a narrativa e que convidam o espectador a refletir sobre as próprias formas de comunicação. Ao comparar Toma com outras obras que exploram temas semelhantes, é possível perceber que o filme se distingue pela forma como evita simplificações e estereótipos, optando por uma abordagem que reconhece a complexidade das dinâmicas sociais e emocionais que moldam o comportamento dos personagens, e essa escolha confere à narrativa uma autenticidade que ressoa profundamente com o público, pois revela que a necessidade de falar grosso pode surgir em diferentes contextos e que muitas vezes está ligada a experiências de marginalização, insegurança e busca por pertencimento, e ao abordar essas questões com sensibilidade o filme consegue equilibrar momentos de tensão e introspecção, criando uma experiência que é ao mesmo tempo envolvente e reflexiva. Em termos de ritmo, a narrativa se desenvolve de maneira orgânica, alternando entre cenas de confronto e momentos de contemplação, permitindo que o espectador absorva o impacto emocional de cada interação e que acompanhe a evolução do protagonista de forma gradual e convincente. E essa estrutura contribui para a construção de um arco dramático que culmina em um desfecho que não se apoia em grandes explosões ou reviravoltas dramáticas, mas em uma mudança de perspectiva que redefine a forma como Toma se relaciona com o mundo ao seu redor, sugerindo que a verdadeira transformação ocorre quando se reconhece a possibilidade de comunicar-se de maneira diferente sem perder a própria identidade. Ao refletir sobre a experiência de assistir ao filme, lembro-me de situações em que a necessidade de manter uma postura firme se impôs como forma de autoproteção, e essa identificação pessoal reforça o impacto da narrativa, pois evidencia a universalidade do tema abordado, mostrando que a linguagem pode ser tanto uma ferramenta de conexão quanto uma barreira que impede a aproximação genuína entre as pessoas, e ao explorar essa dualidade o filme convida o espectador a reconsiderar a forma como utiliza as palavras em seu próprio cotidiano, questionando se a dureza aparente é realmente necessária ou se existe espaço para formas de comunicação mais abertas e empáticas. No desfecho, o filme apresenta um momento de quietude que contrasta com a intensidade das cenas anteriores, sugerindo que a jornada de Toma está longe de terminar, mas que algo fundamental mudou em sua percepção de si mesmo e de suas relações, e essa mudança expressa não por meio de grandes discursos, mas por gestos sutis e escolhas que indicam uma abertura para novas formas de interação. E ao encerrar a narrativa dessa maneira, o filme deixa o espectador com uma sensação de continuidade e reflexão, reforçando a ideia de que falar grosso pode ser uma estratégia necessária em determinados contextos, mas que a verdadeira força reside na capacidade de adaptar o tom e de reconhecer a importância da escuta e da compreensão mútua, transformando a experiência cinematográfica em uma meditação sobre o poder das palavras e sobre a possibilidade de transformação pessoal em meio às pressões de um mundo que frequentemente valoriza a dureza acima de tudo.